É com muita alegria, especialmente com muita honra, que hoje me encontro aqui para colocar um pouco da minha experiência, da minha atividade educacional, especialmente numa hora tão difícil em que o Brasil passa. E acho que essa iniciativa da nossa querida ABE, Associação Brasileira de Educação, a mais antiga das associações educacionais do Brasil, vem trazendo para que seja registrado os nossos avanços, os nossos erros, para que possamos corrigi-los em prol da educação brasileira. Eu sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho, no Maitá, na Casa de Saúde de São José, né? Meus pais meu pai era oficial de marinha, minha mãe, a 22ª filha do mesmo casal, oriunda do Ceará. Ela especialmente nasceu no Pará, mas o meu avô foi presidente do Ceará, assim se chamava à época, foi deputado federal aqui no Rio e foi inclusive o presidente da primeira Constituição brasileira, republicana, não é? Então, quando veio morar no Rio, ele foi eleito presidente do Ceará, mas morreu no cargo. E a família veio trazê-lo para o Rio de Janeiro para poder se tratar, que ele faleceu, e minha mãe, que ficou, era a única solteira. No Fluminense Futebol Clube conheceu meu pai, que era oficial de marinha na ocasião, né? Casaram-se, né? Nos primeiros 15 anos não houve filhos, né? Até que finalmente nasceu este que vos falo aqui, isso em 1942. Eu estou com 77 anos, em 7 de abril farei 78 anos, né? E tive a honra de ter uma mãe excepcional, né? Um pai dedicado, mas se separaram muito cedo, com 7 anos de idade. Então, minha mãe teve que ser, ao mesmo tempo, pai e mãe, né? Mas teve como grande preocupação aquilo que devia preocupar toda a grande família brasileira, né? Educar, né? E você sabe que educar vem da palavra latina educere, que quer dizer tirar de dentro para fora. Nós confundíamos muito no passado educar com instruir, né? Tanto que o Ministério da Educação, quando nasceu nos anos 30, chamava-se Ministério da Instrução Pública. E instruir também vem do latim, que é tirar de fora para dentro, ao contrário, isto é, fazer com que as pessoas recebam uma mensagem de fora para dentro. E isso não é o que é educar, não é? E minha mãe assim pensava, tá? Voltou-me num colégio religioso, que já não existe mais, Externato Coração Eucarístico, onde eu aprendi, inclusive, numa escola bilíngue, francês e português. Dali fizemos concurso para o Colégio Santo Inácio, outro colégio religioso, existente até hoje, né? Onde eu ingressei em 1952 até 1959. Dali, nós fizemos o vestibular para a PUC do Rio de Janeiro, curso de engenharia. Me formei em 1964, engenheiro, e, ao mesmo tempo, fiz concurso para professor desta universidade das matérias Transmissão de Calor, o 4º ano de Engenharia Mecânica e Metalúrgica e Planejamento e Projetos Industriais, matéria de fim de curso. E aí, então, começou a minha primeira paixão pela educação, o exercício do magistério. Desde o jardim de infância, Dona Mercedes, passando pela Dona Ione, a Dona Alice, todas as grandes professoras, não se tratavam de freiras, eram religiosas, né, mas eram laicas, né, como hoje a igreja tanto estimula, né? E elas se dedicavam especialmente a isso, a formar pessoas, na expressão mais concreta da palavra, mas também educar para o mundo moderno daquela época. E naquela época o francês era o ponto de ligação com o mundo desenvolvido. Por isso era uma escola bilíngue, né? E naquele tempo não havia as tecnologias que hoje nós possuímos, mas havia, por exemplo, mapas que eram repassados assim com figuras para ilustrar, é como se fosse um audiovisual hoje, né? Para ilustrar fatos, ocasiões,
repercussões históricas de fatos importantes, etc. De modo que é um colégio, para a época, extremamente moderno, avançado nas tecnologias de educação, que hoje eu interpreto assim. Na época, apenas adorava o convívio dos meus professores, aliás, todas as professoras, e também dos meus colegas. Alguns deles me acompanham até hoje como amigos. Essa escola, não sei se ela existe mais como escola, mas o prédio está lá. E é na rua Paissandu, não é? E chamava-se Externato Coração Eucarístico. Aqui tem dois fatos importantes que marcaram muito o meu início no Colégio Santo Inácio e que eu acho que vale a pena contar aqui, porque ilustra bem como família e escola precisam se entrosar na educação dos filhos. O meu colégio Coração Eucarístico estava insistindo com minha mãe para ter a honra, diziam eles, de fazer a matrícula no Santo Inácio, não é? Porque eu tinha sido o primeiro colocado no exame de admissão. Naquele tempo havia um exame de admissão para você entrar naquilo que a gente chama hoje a segunda fase do ensino fundamental, não é? E a minha mãe, não, eu quero ir, etc., e foi. Não é? Chegou lá, existia uma figura notável, que depois foi o meu grande amigo, chamado Padre Barreto. Chamava-se o prefeito-geral de todo o colégio. E então, preenchendo a ficha de matrícula, perguntou à minha mãe, Estado Civil. E ela respondeu, desquitada. Aí ele posou a caneta e disse assim, minha senhora, nós não gostamos disso aqui. Porque amanhã vem o seu ex-marido com a nova esposa, vem a senhora com o seu novo marido, e isso não é bom, aqui nós não gostamos disso. Aí ela respondeu, quer dizer que eu estou privado de educar meu filho numa escola católica de nível só porque meu marido me abandonou? Aí ele pensou duas vezes e matriculou-me. Bom, passaram-se alguns dias, o colégio tinha... eu sempre fui um bom aluno, modéstia à parte. E, na verdade, quando você entrava no colégio, todo dia, havia uma fila, e esse prefeito-geral ficava com as mãos assim, e os meninos passavam em fila dupla, cada um beijando a mão do padre, né? Entrava para o colégio assim. E logo após, o padre tinha uma caixa para você colocar a sua caderneta. Antigamente, os alunos tinham caderneta, onde se anotava tudo sobre a vida do aluno. E nesse dia, eu cheguei muito perto da entrada do colégio, beijei a mão do padre e corri para a sala de aula. E não entreguei a caderneta. Quando foi no fim do dia, eu recebi na sala de aula o recado do padre que eu estava retido. Retido significava não sai com os outros, vai ficar mais 1h30 aqui de castigo, né? E aí eu fiquei, né, não tinha nada que fazer, e depois fui embora para casa e tal, muito sentido, porque eu tinha passado o dia inteiro com a caderneta levantada para ver se me autorizavam a entregar e ninguém me deu bola. Bom, passaram-se uns dias e o colégio, eu por acaso já tinha 2 meses de colégio, em todos os meses eu fui o primeiro da turma, lá na admissão, e aí o colégio fez um passeio à ilha de Brocoió. Era uma praxe do colégio fazer passeios com os alunos. Mas eu não poderia ir, apesar de ser o primeiro da turma, porque eu tinha ficado retido por causa desse episódio que eu lhe contei. Minha mãe, então, eu cheguei em casa chorando, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe foi ao colégio, e o padre Barreto, o mesmo que no início não me queria aceitar, virou-se e disse assim, mande chamar o padre Mendonça. O padre Mendonça era o prefeito da classe, né? E diga a ele que o Carlos Alberto Serpa é meu convidado de honra. Aí eu fui morrendo de medo do padre Mendonça me pegar pelo pescoço, né? Mas ele foi legal o tempo inteiro comigo no passeio. Quando na lancha voltávamos de Brocoió, ele virou-se para mim e disse assim, eu espero que da próxima vez você venha merecendo. Eu digo, olha, eu não fiz nada de errado. Não? Eu também sempre tive meu narizinho um pouquinho empinado, né? Apesar de hoje estar caído. Mas isso foi as duas únicas negações assim, de estado de espírito que eu tive no Santo Inácio. A partir daí, esse padre,
que ficou chateado porque eu fui, sem ele querer, fui ao passeio, não era ainda sacerdote, ele se ordenou quando eu ainda era menino do colégio. Sabe quem ele escolheu para ser o coroinha da primeira missa dele? A mim. O que mostra a humildade, que é prática dos jesuítas, etc. Então, a minha formação no Colégio Santo Inácio teve dois aspectos fundamentais. A primeiro foi o alto nível de educação e na transmissão de conhecimentos. O segundo foi a maneira de aprender a ser cidadão, não é? De interagir com as situações, etc. É claro que eu sou católico e me ajudou muito lá ser cruzado eucarístico, era para os meninos, e logo depois congregado mariano, que você é para o resto da vida, nunca deixa de ser. E nessas experiências com os padres no Colégio Santo Inácio, eu tive um aprendizado muito grande e que eu vou contar apenas um pequeno episódio. A gente aprendeu a importância de evangelizar as pessoas. Antigamente havia bonde, né? A gente voltava do colégio de bonde. Os bondes tinham o motorneiro que dirigiu o bonde, tinha o trocador que cobrava da gente, moedinhas na mão, fazia assim para cobrar da gente, né? E, de vez em quando, em alguns pontos, tinha um fiscal, que era para ver se estava tudo correndo bem. Em frente à igreja do Colégio Santo Inácio, na rua São Clemente, tinha um fiscal, né? E ele começava a meter o pau nos padres, né? E eu aí achei que eu devia evangelizá-lo, né? E aí comecei a conversar com eles assim, você está totalmente enganado, disse ele para mim. Eu não vou dizer a palavra que ele disse, mas ele disse assim, esses padres são todos homossexuais, tá? Veja só, eles usam até saia. Tá? Aquilo me perturbou, mas eu não tive resposta, eu tinha 10 anos de idade. Aí eu fui ao professor de religião, né? Você veja como as coisas são marcantes, né? Esse professor de religião também ainda não era sacerdote. Ele virou-se para mim e disse assim, padre, eu tenho vergonha de dizer o que o homem falou de vocês. Ele disse, não, meu filho, então você escreve. Aí eu escrevi, né, o que o homem tinha falado, com todas as letras. E cheguei em casa, contei a minha mãe ficou desesperada. Pegou um táxi, foi comigo para o colégio, meu filho é doido, ele não tinha nada a escrever. Isso é uma prova, você escreveu, deixou lá seu nome. Aí o padre ele tranquilizou, ele disse, olha, minha senhora, nada disso. A gente quer esse convívio com os meninos para poder orientá-los, né? Esse padre chamava-se Padre Gomes. Esse padre também não era sacerdote e não foi. Resolveu abandonar a batina e casou-se. Sabe quem ele convidou para ser padrinho de casamento? Madrinha de casamento? Minha mãe. Então, essas histórias foram agregando em mim, né, as situações de que a gente tem que enfrentar, porque há soluções, basta que você queira, você tem que ser otimista também, você tem que lutar pelo que quer, você tem que transformar a sua e a vida das pessoas que o cercam pela sua ação, pelo seu exemplo, etc. Essa é uma faceta da educação que a gente precisa muito, nesse momento, agregar ao processo educacional brasileiro. Por isso, contei essas pequenas histórias. A minha família, como já disse, era uma família de advogados. O primeiro filho dos 22 do meu avô foi engenheiro e se formou aos 15 anos de idade. Naquela época era possível isso, né? Porém, morreu com 16 anos, né, de tuberculose, para a qual não havia cura naquela época, né? E todos os outros filhos e filhas do meu avô, quando se formaram, ou eram professores ou eram advogados, né? Ficou a marca desse meu tio Júlio, o primeiro engenheiro e único da família. Todos os meus outros primos, dos 22, ninguém foi engenheiro, né? E, na verdade, eu também, minha mãe, fazia questão que eu fosse advogado, né? O meu pai já queria que eu fosse oficial de marinha mesmo, separado da minha mãe, né? Então, quando eu fiz 14 anos, para fazer a vontade do meu pai, aplaudido pela minha mãe, eu fiz exame para o Colégio Naval. E fui o segundo colocado no exame, o que deixou os dois muito alegres, etc. E eu muito triste, porque eu queria
continuar no Colégio Santo Inácio. Mas, na verdade, tinha que fazer a vontade dos meus pais. Mas Deus é poderoso, né? Então, fui fazer os exames de saúde. E minha mãe, como já pretendia que eu fosse para a Marinha, me fazia usar sapatos ortopédicos, porque achava que eu podia ser reprovado por ter o pé chato, né? E, na verdade, eu não tinha pé chato, mas pisava errado. Bom, então, passei pelo exame do pé chato, fui aprovado, sem problema, e a minha mãe soltou fogos de artifício, porque não tinha mais nada que ela temesse, né? Até que eu fui reprovado na vista. Eu nunca soube, mas eu tinha um astigmatismo profundo aqui. E a Marinha tem 3 categorias ou 3 áreas de atuação. O Corpo da Armada, que é o que eu queria, né? O Corpo de Fuzileiros Navais e o Corpo de Intendentes, que são os administradores da Marinha. A minha visão só era permitido para intendentes e fuzileiros. E eu disse, olha, mamãe, eu não quero. Porque se eu for da Armada, além de eu ter a profissão mais nobre da Marinha, eu posso ser engenheiro. E ela dizia assim, o engenheiro? Eu disse, é um desejo meu. Eu adoro matemática, eu adoro física, etc. Bom, desisti, voltei para o científico do Colégio Santo Inácio, e lá eu tive um professor fantástico, chamado Jacques Chabriard, um francês. Naquele tempo era muito comum ter franceses no Brasil, aquela influência que eu me referi, e ele era um excelente pedagogo, além de um professor de matemática criativo, né? Para não ficar exigindo que os alunos decorassem fórmulas, etc., o que afastava muita gente da matemática. Ele não. E isso me fez cada vez mais me apaixonar, e era o melhor aluno dele, etc. Até que surgiu uma matéria chamada Geometria Descritiva, não há mais hoje, mas era a matéria mais difícil do curso científico. E era uma matéria no vestibular de engenharia muito importante. Aí eu não conseguia direito fazer as provas e não era mais o primeiro da turma por causa da maldita geometria descritiva. Aí eu conversei com um professor, chamado José Luiz Coelho Marques, depois veio trabalhar comigo anos depois, né? E ele me disse, meu filho, eu vou te ensinar, o meu professor vai te ensinar essas coisas. Aí eu fui, etc. E, de fato, aí eu descobri a maneira certa de raciocinar. E basta dizer que, quando eu fiz o vestibular de engenharia, a minha melhor nota foi geometria descritiva, né? Quer dizer, e, então, a tendência para ser engenheiro, que veio com o Jacques Chabriard em matemática, se confirmou com José Luiz Marques da Silva na descritiva, né? E a PUC era, na verdade, a continuação do Colégio Santo Inácio, né? Quer dizer, também dos jesuítas, etc. Tive professores excelentes, colegas de turma fantásticos, né? Esse ano, ó, daqui a alguns dias, no dia 22 de novembro, nós vamos comemorar 55 anos de formados na PUC do Rio de Janeiro, com uma turma de 180 engenheiros naquela época, não? Assim foi a minha escolha definitiva pela engenharia. Quando eu estava no 4º ano de engenharia, eu fui aquilo que se chamava, não sei se hoje, acho que não se chama mais assim, não? Mas eu era, hoje acho que chama de estagiário, mas naquele tempo chamava-se monitor. Eu fui monitor dessa disciplina, transmissão de calor, e que era muito difícil, quer dizer, para os alunos. Mais ou menos 30% da turma era reprovada. O regime de aprovação na universidade naquela época não é aquele que depois eu até fui implantar, o regime de crédito, era o regime seriado. Você podia ser promovido de série ficando devendo até 2 cadeiras da série anterior. Chamava-se dependência. Bom, então, o professor me convidou para ser monitor dele. Eu acabei dando aula para os reprovados da minha própria turma. Então, foi muito difícil essa experiência, você ser professor de uma turma de seus próprios colegas, né? Mas eles me aceitaram bem pela maneira que, sei lá, intuitivamente, porque eu não tinha nenhuma formação pedagógica, né? Eu intuí que devia fazer, né? Quer dizer, e quando eu me formei, etc., o professor da época, o professor
da matéria, transmissão de calor, resolveu, ele era coronel do Exército, do IME, ele resolveu, não, ele foi transferido para outra cidade do Brasil, e então ficou vaga, e eu fiz o concurso para ser professor desta matéria, né? Isso foi em 1965, né? Minha primeira experiência com magistério. E eu dava aula para aqueles que faziam engenharia mecânica e aqueles que faziam engenharia metalúrgica, que foi a minha preferência depois. Antes, né? Eu já era engenheiro metalúrgico. Bom, aí, o que acontece? Acontece que me escolheram para ser primeiro chefe de laboratório de lá. Eu tinha meu emprego aqui na Montreal Engenharia, na Marvin, eu trabalhava para burro, eu tinha uma ambição grande de subir, não? E era professor horista da PUC. Mas aí me convidaram para acompanhar um grupo de alunos da PUC num programa American for Understanding, que era uma maneira, a Embaixada Americana levava brasileiros, estudantes universitários, para conhecer o Way of Life americano, né? A UFRJ e a PUC eram as escolhidas. E eu fui levar esse lá. E aí foi o meu primeiro contato com a escola americana, com a universidade americana. Aí eu gostei, fiz algumas amizades lá, fiz uma especialização lá. E quando voltei, em 67, né, o padre, vice-reitor acadêmico, foi talvez o meu pai educacional, o primeiro pai educacional, virou assim para mim: meu filho, você tem alguma experiência americana, está se nascendo no Brasil a reforma universitária, muito baseada na Universidade Americana. E eu queria que você viesse aqui para implantar isso na universidade inteira. Meu pai, eu não entendo nada disso. Você tem aqui um livrinho da Universidade de Stanford, na Califórnia, para você aprender. Aí eu fui para casa, olhei, me apaixonei pelo projeto. E aí, aos 25 anos, eu fui nomeado diretor-geral da PUC, para toda a universidade, não só para a engenharia. Mas assumi a direção do Departamento de Engenharia Metalúrgica da PUC concomitantemente com esse cargo, enquanto pude, porque o trabalho foi muito pesado, né? E aí a implantação da PUC foi um sucesso, graças a Deus. Eu acho que Nossa Senhora me ajudou a fazer isso. E a PUC passou a ser uma vitrine para as outras universidades, principalmente para as públicas, que estavam com enorme dificuldade de implantar a reforma universitária, não é? E um dia eu fui a um debate na UFRJ, ali na Praia Vermelha, ainda havia um campus funcionando ali, e ali o maior especialista em reforma universitária do Brasil, considerado um dos maiores educadores de todo o tempo, estava fazendo uma palestra sobre uma parte fundamental dessa reforma, que era o chamado ciclo básico. Era um período de 4 semestres que antecedia a qualquer outro curso superior. E ele tinha várias finalidades, né? E uma delas, na hora que eu implantei a reforma universitária, eu tive grandes dificuldades que os professores e alunos absorvessem. Então, nesse debate, eu coloquei essas questões. Ele era extremamente vaidoso, esse professor chamado Newton Lin Sucupira. Ele virou-se e me deu, com a licença de uma palavra, porque não tem outra, uma esculhambada pública. O meu reitor e todos os meus colegas de PUC: você é doido, esse homem é a maior autoridade educacional do país. Ué, mas eu falei que eu penso, né? A minha experiência foi assim, etc. Passaram-se alguns 2 meses, o governo federal acaba de nomeá-lo, esse professor, diretor do ensino superior no Brasil. Eu digo: estou perdido, né? E aí o reitor, chamado Padre Vieira de Castro, na ocasião, foi à posse dele comigo. E nós andamos aqui, o MEC era ainda aqui no Rio de Janeiro, aqui na Graça Aranha, ali, o México com Graça Aranha. E aí eu cumprimentei, ele me cumprimentou secamente, né? E depois veio o meu reitor e cumprimentou. Aí, de repente, nós já estávamos saindo, ele deu um berro assim. Ele era nordestino, né? Então ele era pernambucano. Ele dizia assim: Padre Viveiros, eu quero lhe roubar esse menino.
Aí o padre levou um susto e eu também, né? Como assim? Não, eu quero que ele venha trabalhar comigo. Eu levei um susto, mas nessa época, eu já era vice-reitor da PUC. Eu sou vice-reitor, não interessa, deu um jeito. Então, aí o padre achou que era interessante. Então, como era no Rio, então eu ficava part-time no MEC, part-time na Educação Social. Esse cara era o maior educador sob o ponto de vista filosófico, né? Era um teórico da educação. Eu nada sabia de educação sob o ponto de vista filosófico teórico, mas eu tinha uma grande prática pela implantação da reforma universitária. Então juntou a fome com a vontade de comer. Ele não tinha prática nenhuma, mas tinha grande teoria. E eu, o contrário. Essa junção foi fantástica. Eu tenho até hoje como um verdadeiro pai mesmo, esse sim, né? E ele, até morrer, sempre me teve como um filho querido, sabe? Apesar de já ter tido 9 filhos, né? E fizemos muita coisa juntos, né? Inclusive, foi ele que me saudou na Academia Brasileira de Educação. Quando eu lá entrei, ele já era membro da academia, ele fez a saudação a mim. E ele contando toda a minha trajetória junto com ele, mas ele dizia assim, um fato muito curioso. Ele dizia assim: o relógio do Serpa não é igual ao nosso. Ó, ele nunca me falhou, ele fez tudo que eu pedi da melhor maneira possível, mas sempre atrasado no relógio. É ele que eu tinha fama de atrasado, né? Até hoje eu ainda tenho uma fama. É próprio de quem faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Quer dizer, se quiser fazer bem, aí você não pode ficar escravo do relógio, né? Bom, mas esse Newton Sucupira foi fundamental para, digamos, eu adquirir a teoria que eu não possuía, ganhar também o acesso à literatura especializada, né? E a conviver, principalmente, com educadores como Darcy Ribeiro, como todos os outros educadores que me deram a oportunidade de conhecer suas trajetórias de vida, seus projetos, seus achados, principalmente, né? E isso foi importante na minha vida. 2 fatos muito importantes. O primeiro foi que, diante do sucesso da implantação da reforma na PUC, criamos, eu com o padre reitor da época, um projeto chamado Projeto Uniplan, que é o planejamento das universidades brasileiras. Então, nós fizemos, eu chefiando uma equipe de 3 ou 4 pessoas, nós fizemos a reforma, ajudamos a fazer a reforma universitária em todas as universidades do Brasil que assim nos solicitaram, cerca de 60 na época, entre públicas e privadas, né? Quer dizer, não só universidades, mas até faculdades de vários cursos, né? E isso foi muito importante também para mim, conhecer as realidades de outros estados, de outras populações, de outras sociedades, etc., né? O segundo fato importante, depois do projeto Uniplan, foi que, na verdade, como era muito jovem, quando eu fui chefe de departamento, eu tinha 23 ou 24 anos, e o Conselho Departamental senta os chefes de departamento. Chamava-se o Centro Técnico Científico da PUC. E tudo que era abacaxi ou coisa que ninguém queria fazer, me mandavam. Porque eu era o caçula, vai representar a PUC, etc. Uma dessas coisas era uma experiência que nascia em 1965, chamada CICE, que era uma comissão interescolar do concurso de habilitação, assim chamava, para as escolas de engenharia, só engenharia. E eu fui, não para ser um executivo, mas ser membro de um colegiado que traçava os rumos, etc. Fui com muita má vontade, não me encontrava bem no convívio com as ideias que ali estavam sendo planejadas, mas obedecia ao meu reitor, que desejava que eu lá ficasse. Aí estava eu na Barra da Tijuca, num namorozinho de noite, a 1 e pouco da manhã, não sei como, porque não tinha celular naquela época, né? Me encontraram, me mandaram buscar, e eu fui para o Largo São Francisco, aqui, onde fazia a antiga Escola Nacional de Engenharia, e ali a notícia que correu foi a seguinte: um professor da banca de geometria descritiva, sempre ela na minha vida, né? Apaixonou-se por uma aluna,
e deu a ela as questões da prova. E ela foi para o cursinho mais famoso da época, chamado Curso Vetor, e o professor de descritiva, eu não me lembro quem era, deu uma aula para 2.000 alunos. Então, isso chegou ao conhecimento do coordenador da CIS, que era da UFRJ, professor Lindolfo de Carvalho Dias, também meu amigo depois. E esse Lindolfo, que está vivo até hoje, ele resolveu chamar a comissão e nós arregaçamos as mangas. De 2 às 6 da manhã, nós fizemos não só as questões, mas rodamos nós próprios. Antigamente com mimeógrafo a álcool, uma coisa bem arcaica, né? E ali, quando os alunos chegaram pensando que a prova era aquela, a prova era outra. Foi uma decepção geral, salvou-se o exame. Porém, por azar, na pressa de fazer a distribuição das novas questões, em uma das salas se esqueceu uma folha da prova. E já havia saído alunos quando se percebeu isso. Então, teve que ser anulada a prova e refazer a prova de novo. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei bastante injuriado com isso, porque a administração, a aplicação da prova não me cabia, né? E eu cheguei na minha universidade e disse, olha, eu sou contra, e de maneira que eu estou fora disso. Estou certo. Passados os dias, me chamou o reitor. E foi engraçado, porque eu ainda morava com a minha mãe, né? Toco o telefone às 6h30 da manhã, dizendo, eu estava dormindo, a minha mãe disse, olha, acorda, porque o reitor, o que você fez de errado? Eu não fiz nada de errado. Ele está dizendo para você ir para lá agora. Quando eu fui para lá, estava uma pessoa adorável, né? Chamada Vicente Sobrinho Porto, que era já o diretor do ensino superior, não era mais o Sucupira, e dizendo que eu tinha, por indicação do reitor, sido nomeado coordenador desse órgão. Mas eu sou contra isso. Mas vai ser, já está no Diário Oficial, etc. Porque era um convênio entre as escolas de engenharia e o governo, no Ministério da Educação, através da diretoria do ensino superior. Bom, aí eu tinha minha secretária na PUC, né? Cristina Paleoli, hoje é uma juíza de direito, e fomos nós dois lá. Entramos numa sala tudo bagunçado, aqueles arquivos de aço antigos cinzas, né? Sem nada dentro, tinha uma pasta gorda, com todos os papéis na mesma pasta, e escrito assim, misto, ainda mais com X, né? Aí eu disse assim, está aqui o retrato do que nós estamos recebendo. Eu me sentei assim muito triste, porque eu não via como. Mas eu rezei e, de repente, não se sabe explicar por quê, numa sala bastante escura, de repente entra por uma das janelas um raio de sol exatamente em cima dessa tal pasta. Então, eu achei que aquele era um sinal divino de que ia dar certo, né? E aí, isso foi mais ou menos em fevereiro. Quando chegamos em julho, nós fizemos o primeiro vestibular, do qual eu fui coordenador unificado. E, na verdade, também, fatos curiosos, na verdade, eram só 2 instituições, as outras estavam querendo sair também. A PUC do Rio e a Universidade Federal Fluminense, a UF. Fizeram um vestibular para 400 vagas, 900 candidatos só. E depois da prova que eu apliquei, que não teve nenhum problema, sobraram 300 vagas. Quer dizer, aí o Nelson Rodrigues, que era colunista do jornal O Globo, fez um retrato meu, como se fosse assim, um vampiro, estrangulando uma charge, estrangulando o pescoço de um aluno, e com aquela célebre frase que ele sempre usava. Pela primeira vez deu-se um cínico e deslavado milagre. As excedentes foram as vagas. O excedente, o vestibular naquela época era vestibular eliminatório, você tinha que tirar nota mínima por matéria. E em média 5 na média de todas as notas. E se você conseguisse isso, mas ficasse além do número de vagas, você era considerado excedente. Isso aparecia muito no curso de medicina. Bom, e ele então disse que agora os excedentes eram as vagas, né? Eu fiquei chateado, eu era muito amigo do Dr. Roberto Marinho, que era o dono do jornal o Globo, né?
com quem eu almoçava várias vezes por semana. Ele me conheceu, o garoto. E aí eu fui falar, pô, esse cara não entendeu nada e tal. Eu disse, vou chamar o Nelson aqui. O Nelson foi para minha, eu fui para a sala do Nelson com ele, começamos a conversar, ele fumava, eu também fumava nessa época. Então foi uma fumaceira total. E dali eu entendi o Nelson e ele me entendeu. Ficamos amigos, tanto que agora a Fundação Sesgran Rio, há 2 anos ou 3 atrás, inaugurou uma estátua dele ali em Copacabana, como uma homenagem a esse grande brasileiro, grande autor teatral e também um homem que tinha uma visão de país muito interessante. Mas aí a Cici deu certo, deu certo. Aí o doutor Sucupira resolve criar um negócio chamado Comissão Interescolar, não, Convesul, Comissão Nacional do Vestibular Unificado. Quem tinha 3 ou 4 experiências no Brasil, reuniu os coordenadores dessa experiência e o presidente fui eu. E nós fizemos, então, acabamos com o vestibular eliminatório, transformamos em classificatório. Também as matérias, o nível das matérias que eram pedidas era muito acima do nível de escolaridade do ensino médio, o que fazia importante os cursinhos existirem. Você não conseguia entrar sem os cursinhos, né? A não ser nos bons colégios como o Santo Inácio. E aí, então, botamos ao nível adequado do ensino médio, etc., e transformamos em um processo classificatório. E para isso era necessário um decreto, eu redigi o decreto, levou o presidente da República, baixou o decreto, e o decreto dizia que se devia criar uma experiência piloto do novo processo que estava ali. E aí eu resolvi criar da CIS a Sesgran Rio, que na verdade naquele momento chamava-se o Sesgran Rio. Era um nome enorme, Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio. A experiência foi grande, nós tivemos 28 mil candidatos, não é? Você veja como é que mudou de nível, né? E todas as instituições do Rio de Janeiro aderiram. E o processo foi muito bom, todo mundo gostou muito. Não era só para engenharia, para todas as carreiras, de maneira que era uma maneira, digamos, muito pedagógica de fazer essa transição do ensino médio para o ensino superior, né? Tão bem sucedida foi que as universidades pediram ao MEC para transformar numa instituição permanente. E o MEC, então, resolveu criar uma instituição pública. Os reitores não aceitaram, tanto os públicos e privados. Criou-se, então, uma fundação, Fundação Sesgran Rio, né? No dia 4 de janeiro de 73. Fez já 45 anos de vida como fundação e 48 como o primeiro unificado, o Sesgran Rio, né? De maneira que de lá para cá, graças a Deus, nós só temos tido sucesso. No Brasil, hoje, ainda, nós temos mais ou menos metade dos municípios brasileiros não tem ensino superior, quase 60%. O que é triste porque exige a migração, né? Então, o vestibular unificado trouxe isso de bom. Se não o vestibular unificado, mas o Enem, por exemplo, né? O Enem é filho do vestibular unificado, né? Também quem criou o Enem junto com o MEC foi a Fundação Sesgran Rio, há 21 anos atrás. E foi de lá para cá fizemos todos os Enems, exceto um que deu errado, que a gente não quis fazer, e depois fomos rechamados para fazer, para corrigir. Mas o Enem, então, permitiu essa vascularidade, né? Quer dizer, as pessoas conseguem, mesmo as de mais baixo poder aquisitivo, chegar lá, né? Quando a gente começou a Sesgran Rio, a gente acompanhava o desenrolar da vida dos alunos pregressa e após o vestibular. Era um questionário que eles respondiam, uma pesquisa, que hoje se chama as variáveis socioemocionais. Naquele tempo chamava variáveis socioeconômicas. Bom, e aí a gente acompanhava esses alunos, né, no desenrolar do seu curso superior, para ver se a nossa capacidade de predição de sucesso acadêmico estava ok. E, além, numa amostra menor, acompanhava também o desempenho profissional após formados.
assim que a gente conseguiu formar a primeira turma. E aí nós verificamos que havia, sim, uma relação absoluta entre poder aquisitivo e sucesso acadêmico e profissional. Mas havia uma parcela pequena da população pobre que tinha tanto ou mais sucesso do que os ricos. E nós fomos investigar por que isso. Não é? Pareceu-nos estranho, né? Uma extrapolação. E aí verificamos que, em todos os casos, havia uma ambiência cultural forte na formação dessa gente fora da escola. Tá? E aí nós verificamos, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, uma família de 2 professores de escola pública. Certamente não são milionários, ganham pouco, mas o comportamento familiar desse grupo de pessoas, o hábito da leitura, os valores discutíveis em família, etc., criam essa tal ambiência cultural indispensável. Foi aí que a Fundação Sesgan Rio, coisa de uns 15 anos atrás, começou a fazer o investimento maciço em cultura. A cultura não é possível fazer educação sem cultura. A cultura, digamos, seja o fermento para florescer a planta da educação. A ligação entre educação e cultura é absoluta, comprovada cientificamente, e os resultados desses 15 anos do nosso investimento em cultura nas escolas públicas mostram a reação positiva dessa relação aluno. Por exemplo, o teatro eu considero a mais completa das formas de cultura, que envolve tudo, né? Envolve texto, literatura, envolve cenografia, pintura, som, dança, tudo. Então, nós fizemos um projeto de teatro nas escolas, todas as escolas do Rio de Janeiro. Nós vamos lá e fazemos uma peça cada ano de um tema. E a reação é maravilhosa. E há 2 anos atrás, isso era só no ensino fundamental. Agora, 2 anos atrás, nós começamos a fazer oficinas culturais que fazem a tal da transdisciplinaridade, que hoje é importante, misturado com cultura, que oficinas culturais, né? E aí, em geometria, em todas as matérias, que às vezes você jamais imagina que possa ter uma atividade cultural inerente, acontece, e o sucesso tem sido fantástico. Aí nós saímos pelo Brasil inteiro fazendo isso. Aí nós não somos governo, não temos recursos para fazer isso em nível nacional. Vamos fazer, como é o nosso nome mesmo? Sesgan Rio, né? Então é Rio, vamos fazer no Rio. Tá? Aí direcionamos todos os recursos para o Rio de Janeiro. Bom, aí que coisa boa que aconteceu. A resposta da sociedade foi grande, foi positiva, né? Quer dizer, e aí, na verdade, a gente começou a criar também dentro da Sesgan Rio aquilo que a gente chama oficinas culturais. Começamos com uma oficina de formação de atores, gratuita. Uma seleção de 20 pessoas, 10 meninos e 10 meninas. Sabe quantos candidatos por vaga? 1.000. Sim, 1.000 para 20 vagas. E aí, depois entramos para a oficina de canto coral cênico. Tá? Depois entramos para a oficina de formação de atores para musical. Tá? E assim fomos. A Sesgan Rio usa o processo de avaliação para mostrar às instituições de ensino, etc., onde tem que melhorar aqui, ali, etc. Mas a gente também publica artigos, faz palestras, conferências, etc., para mostrar qual seria o rumo desejável da educação no Brasil. E como isso não acontece, quer dizer, o resultado, a gente não percebe o resultado imediato, a gente resolveu fazer o seguinte: vamos fazer nós mesmos. A minha mãe dizia, se você quiser fazer alguma coisa, faça você, não manda os outros fazerem. Né? Você quer mudar alguma coisa, faça você antes de mandar os outros fazerem. Então a gente fez uma faculdade Sesgan Rio, com 3 cursos de saída, um deles certamente formação de professores. E a gente mudou completamente a maneira de formar o professor, falaremos isso daqui a pouco. Mas uma delas foi o curso de teatro. Então, com todas as modalidades, o primeiro curso de teatro de nível superior no Brasil, com habilitação de teatro musical, que é um sucesso total. Então, hoje, juntando todos que já passaram pelas oficinas, etc.,
nós temos uma garotada de uns 400 atores e atrizes, e a gente utiliza eles fazendo projetos de fim de curso e também projetos profissionais no nosso teatro. Nós criamos 2 teatros, né, na Sesgan Rio, o Teatro Bete Serpa e o Teatro Sesgan Rio. Bete Serpa é minha mulher, que foi que insistiu de criar esse teatro, e com peças infantis, peças profissionais, não só nossas, mas também de outros diretores e produtores, etc. A gente apoia também, fazendo apoio de patrocínios a outros projetos culturais que a gente julga importantes. Damos prioridade àqueles que acontecem no nosso campus, no nosso teatro. Mas se é uma coisa importante que a gente acha que mereça, a gente também apoia outras atividades. Por exemplo, agora mesmo vamos ter esse projeto Ler, né, em prova da cultura, da leitura, etc. Não é um projeto nosso, mas parte deles é, e a gente apoia financeiramente projetos como esse. Dei esse como exemplo, mas há outros. Quer dizer, não só são projetos que a gente desenvolve, a gente apoia aquilo que a gente verifique que tem méritos, né, e podem alcançar o nosso desejo de unir a educação com a cultura. Nós já estamos, se não me engano, na 8ª versão. São 12, 13 categorias, né, a R$25 mil por categoria, o maior prêmio de teatro do Brasil. Uma grande festa no Copacabana Palace, todos os anos, onde a gente reverencia não só os valores que foram um júri, cujo resultado desse júri só acontece, eles têm várias reuniões por ano, selecionam a cada semestre 3 em cada categoria, mas o dia da escolha do vencedor é no próprio Copa, minutos antes da apresentação iniciar, né? E então a gente premia isso, mas também homenageia os grandes valores do nosso teatro, né? Nós temos feito a premiação de uma grande personalidade, já foi o ano passado, por exemplo, a nossa rainha do teatro brasileiro, né? Quer dizer, e nós vamos agora fazer, como sempre, né, uma atividade dessa também, já fazemos para literatura, para as outras fizemos no ano passado para dança, coordenado pela Ana Botafogo, e estamos fazendo projetos como esse do teatro, prêmio de teatro, para todas as outras atividades que a gente desenvolve. A primeira vez que isso aconteceu, a mim me emocionou muito. Eu sou muito amigo da Academia Brasileira de Letras. Eu combinei com o presidente da Academia Brasileira de Letras que o lançamento dos livros que os alunos fizeram, né, sua primeira obra literária, né, que foi selecionada no concurso, etc., seria na Academia Brasileira de Letras. E na mesa de abertura dessa sessão estava o presidente da Academia de Letras, eu, e todos sentados na plateia, as famílias e os meninos. E cada menino vinha receber seu prêmio, né? E depois tinha um coquetel onde eles assinavam na Academia de Letras, eles choravam, os pais choravam, né? Assinavam a sua noite de autógrafo, a sua primeira noite de autógrafo, né? Crianças a partir dos 10 anos de idade. Foi uma coisa lindíssima, jamais me esqueci. Hoje já entrou corriqueiramente, né? Já acontece sempre, né? Mas o primeiro a gente jamais esquece, né? Eu já falei a você a diferença entre instruir e educar, não? Então, isso é o primeiro norte para a formação dos nossos professores. A segunda é você, ao contrário de muitas pessoas praticarem isso, não permitir, por exemplo, o uso de tecnologia na sala de aula. Nós queremos a tecnologia na sala de aula, só que aplicada ao interesse educacional, né? As pessoas têm medo na sala de aula, por exemplo, do celular. O celular pode ajudar muito a educação. Então, nós tivemos que dotar o nosso curso de unir tecnologia com os processos pedagógicos. Isso tem dado extremamente certo, não é? Quer dizer, a outra diferença que o processo educativo exige é que acabou a história de você ser dono da verdade e, no momento de compaixão pelos seus alunos, você transmitir um pouquinho do que você sabe para eles. Isso não existe mais. O processo de educação é em grupo. Você não faz mais nada importante no mundo, não só a educação, mas no mundo,
sem se dar as mãos. E o processo da sala de aula que nós defendemos e que estamos praticando é isso, o professor com os alunos, de mão dada, e principalmente aumentando a capacidade não apenas de aprender teoria, mas principalmente de resolver problemas. Quer dizer, o aprendizado se dá pela solução de vários problemas reais que ali se vão apresentando aqui e ali, para que o processo educativo ganhe a dimensão que o professor tem que assumir quando for exercer o seu magistério. É esse o professor que nós precisamos no mundo de hoje. Um professor focado na importância da educação, mas utilizando vários processos diferentes e modernos de formação desses professores, usando a tecnologia e esse processo interativo de trabalho conjunto, né? Quer dizer, e a pesquisa passa a ser fundamental. Não só a pesquisa científica, a pesquisa pura, mas a pesquisa aplicada, né? Quer dizer, então, sempre que a gente pode, a gente traz os alunos para realidades e, juntos com os professores, eles encontram a solução para aqueles impasses que o processo educacional brasileiro ainda tem, infelizmente. Entre os professores, né, além dos colegiados que toda instituição tem, né, eles são estimulados, né, a debater naquilo que a gente chama de encontros semanais, soluções, eles próprios, antes de passar para os alunos, soluções para alguns problemas que os próprios alunos trazem como dúvidas, né? Esse é um primeiro tipo de exercício. Trabalhados pelos professores, aí eles migram para os alunos e tentam juntos fazer acontecer a solução que se faz impositiva naqueles assuntos, né? Então, essa é a primeira integração dos professores com a realidade aqui fora, né? A segunda é permitindo que eles façam cursos, praticamente todos os nossos professores, estimulados por nós, têm doutorado. Os poucos que não têm, pelo menos têm mestrado. E esses professores têm também, apesar de não ser universidade, têm linhas de pesquisa financiadas pela Fundação dentro da nossa faculdade. Nós pretendemos que no ano de 2020 a gente se transforme em centro universitário, o que nos permite ter autonomia, né? E daí crescer um dia para ser uma mini universidade. Felizmente, nós temos hoje essa base curricular comum, né? Eu acho que o MEC vai ter um grande desafio agora de implantá-lo em todos os estados e federações. É claro que para o sucesso nacional de uma política como essa, é preciso interagir com os estados e municípios para que isso possa acontecer. Agora, a grande desafio, ao meu ver, é no ensino médio, que está muito distante da realidade que se faz necessário. O ensino fundamental já está um pouco mais habituado a esse tipo de conversa com os professores e alunos, mas o ensino médio não, ainda está muito atrasado em relação a isso, né? Por isso que as mudanças no Enem também são necessárias, que, queremos ou não, um processo seletivo que se baseia no desempenho dos alunos no ensino médio, ele influencia o ensino médio, né? Por isso que, há muito tempo atrás, eu criei um projeto chamado Sapiens, né? Sistema de Avaliação Progressiva para o Ingresso no Ensino Superior. O que é isso? Era a Fundação Sesgran Rio, a cada semestre letivo, aplicar um mini-ENEM, vamos dizer assim, nas escolas, tá? Como é o SAEB hoje. Então, o SAEB é aplicado na própria escola, né? E é o mesmo tipo de prova, né? Quer dizer, a outra coisa que nós evoluímos muito foi com a teoria da resposta ao item, que eu me permito fazer com provas diferentes, né, colocadas na mesma escala, eu consigo fazer a comparação entre os alunos, né? Quer dizer, então isso facilita a aplicação de provas desse tipo. O SAEB é isso. Só que o SAEB é uma vez por ano. E, graças a Deus, hoje já pega até o ensino fundamental também. Ensino médio e ensino fundamental. Mas o Sapiens, naquela época, queria isso. E olha que não tinha o TRI nessa época, né? E não tinha toda a tecnologia que hoje a gente possui. Então, nós estamos agora... Eu imagino que um dia, o processo ideal seria um Enem semestral, vamos dizer assim, né? O MEC caminha para vários Enem. Em todos os países do mundo,
os processos como o Abitur, não é, como o SAT, etc., como o Bachot francês, todos eles são N por ano. No Brasil é 1 por ano, né? Mas isso aí é planejamento do MEC e nós estamos preparados, já que aplicamos todos os processos de avaliação do MEC, preparados para fazer. Mas o meu sonho é que se um dia eu pudesse retornar ao SAPS, essa avaliação progressiva para o ensino superior. Das 6 avaliações, o aluno podia trocar 2, né, para melhorar o seu desempenho, né? Então, agora com a escala do TRI, então fica muito mais fácil a comparabilidade entre as questões e os desempenhos nas 6 avaliações. Aí você faria a média e entraria no superior sem essa pressão de um dia único, de jogar tudo ou nada naquele dia, sem portão fechado na sua cara, todos aqueles estresses que o Enem traz no seu bolso, infelizmente é assim mesmo, né? Mas um Sapiens minoraria isso, né? Quer dizer, eu me orgulho muito de ter criado naquela época, funcionou por 3 anos, com a autorização do Conselho Nacional de Educação, naquele tempo chamava-se Conselho Federal de Educação, etc. O conselho que eu tive o prazer de, por 2 mandatos, estar no Conselho Nacional de Educação e criei 2 projetos que eu me orgulho muito. Um deles, que eu vou fazer a ressalta aqui, foi dos tecnólogos, né? Tecnólogos são pessoas de nível superior, mas não têm o título de universidade, são curta duração, vamos chamar, mas necessário ao desenvolvimento do país, né? E com a possibilidade de tecnólogos em muitas áreas, né? Eu já havia feito isso no Conselho Estadual de Educação, que eu também fui membro aqui, criando os cursos pós-secundários não universitários, que tinham qualquer coisa a ver com depois eu fiz os tecnólogos, né? A gente tem que ser criativo em educação, tá? Não pode a gente deixar de ter presente as necessidades do país e o interesse dos alunos, né? Essas 2 coisas têm que estar juntas. Nós estamos vivendo um momento hoje em que, mais do que nunca, os educadores têm que se dar as mãos. Recentemente, como presidente da Academia Brasileira de Educação, pedimos uma audiência ao senhor ministro de Educação e levamos a ele um trabalho que levou 4 meses sendo feito, com as diretrizes que julgamos indispensáveis e os projetos a elas inerentes para o desabrochar da nova educação brasileira. E levamos também já que já tinha sido impresso, fizemos um verdadeiro livrinho sobre isso, nasceu o projeto do MEC chamado Futuris, que é uma tentativa de dar um pouco mais de autonomia às universidades, principalmente públicas, e permitir que elas vão ao mercado para trazer um pouco de financiamento privado para os grandes projetos de interesse, não só do país, mas das próprias empresas que contratam a pesquisa aplicada nas universidades, né? Quer dizer, então, também fizemos um documento. Eu acho que o futuro isso é uma boa iniciativa, mas cheio de remendos ainda. A gente precisa modificar muita coisa ainda. Agora, esse processo, especialmente o Futuris e os outros processos que o MEC está lançando essa semana, né, de abertura para os estados e municípios, etc., todos eles passam pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que a sociedade havia de pressionar os seus representantes, que não são especialistas no assunto, mostrando-lhe a importância daqui e ali os assuntos que não podem deixar de ser aprovados, né? Acho que está faltando essa interação com nós da Academia Brasileira de Educação. Estamos convidando o presidente da Câmara de Deputados, né, para mostrar a ele, né, e alguns deputados, como a Tabata Amaral e outros, que estão fazendo da educação uma bandeira importante na sua carreira política. Eu acho que eles precisam estar mais bem informados do que existe latente, não só na Sejam Rio, não só na Academia Brasileira de Educação, na ABE, não, em todo o sistema da educação. A gente trabalhando, a gente capaz, trazendo inovações, né? E isso é importante que as pessoas se habituem a procurar seus representantes, porque tudo é aprovado lá. Quer dizer, depois não adianta se queixar, porque já foi aprovado. Eu acho que está faltando essa interação entre o mundo político saudável e a academia, vamos chamar assim. Se você não tem a coragem de inovar, se você ficar preso a coisas
de século passado, etc. Tal, o país anda para frente, a população cresce, né? Quer dizer, nós temos um número de alunos que está dentro da escola grande, muito maior do que na década passada. Mas também quem está fora da escola, quase 20 milhões de alunos são nem estudam nem trabalham. Esse é um país que não pode se permitir ter essa realidade. E só se resolverá isso através da educação. Daqui a uns 15 anos, essas profissões que nós estamos vendo aí não estarão existentes mais. A tecnologia vai mudar a maneira pela qual o homem vai exercer a sua profissão. E o empreendedorismo passou a ser fundamental. Você ser patrão de si mesmo, né? E ser uma pessoa capaz de resolver problemas que ainda não têm solução. Essas são as retóricas que eu acho que são fundamentais para a formação do profissional do futuro. Então, se a universidade permanecer engessada, né, nesse apego aos passados, né, não vai chegar a lugar nenhum. A universidade tem que se remodelar, tem que se renovar e se adaptar às necessidades do mercado de trabalho. Muitas no Brasil já o fazem, né? Eu destacaria, inclusive, a UFRJ nesse ponto. Tá? Mas há muita coisa a se trabalhar ainda. Tá? A minha PUC também, graças a Deus, está indo no bom caminho. Né? Eu espero que outras universidades no país também sigam essa necessidade essencial da mudança, da formação da nossa juventude, em prol não só do país, mas deles próprios, para se encontrarem no mercado de trabalho. Uma coisa que, por exemplo, está me incomodando um pouco, por isso que eu crio esses prêmios, essas coisas, é a fraqueza hoje do hábito da leitura. A leitura é o primeiro canal que você tem de discernimento. Você não precisa adotar o que você lê, mas você precisa raciocinar sobre aquilo que leu, concordar ou não. Esse é o processo educativo. Ao passo que o que vem pelas maquininhas, os trechinhos, já foram burilados por quem os edita. Você não pode perder o direito de você pensar em cima do que está lendo. Eu devo mais de 80% da minha formação ao frequente hábito de leitura. Eu acho isso importante. O capítulo de educação que vocês estão fazendo traz isso no seu bojo. Não só para a geração que está nesse momento, mas para virar depois também, para ver como é que essas transições estão acontecendo. Né? O processo educativo, no meu ver, não para nunca, porque as realidades do mundo moderno vão se readaptando a cada vez menos tempo. Né? Quer dizer, as realidades outras vão acontecendo muito mais rapidamente que no passado. Você vê, na verdade, nós estamos passando de uma fase, por exemplo, na história dos países, né, as matérias de relações humanas, etc., em que a gente obrigava o aluno praticamente a decorar fatos e datas, como é que chama, os rios do Brasil com seus afluentes. O que isso acrescentou à minha vida? Não acrescentou nada à minha vida decorar aquilo. Né? Então, mas, infelizmente, o ensino brasileiro, hoje, em alguns lugares, ainda patina nessas coisas. Né? Então, eu acho que, substituindo esse decoreba, né, os professores têm que estar preparados para abrir o mundo, a realidade não só brasileira, mas o Brasil no contexto das outras nações, para o debate em sala de aula. Muita gente confunde isso, às vezes, com ideologia. Tem nada a ver com ideologia. Tá? Eu acho que as pessoas, defendo isso, numa nação democrática, não podem impedir as pessoas de terem ideias e ideais diferentes. Né? Você não pode fazer da escola um processo de escravização por um só ideal. Isso não. Mas eu acho que um professor que possa colocar o cenário brasileiro e das nações que com ele frequentam o mundo moderno, eu acho que é uma maneira de você se escancarar para as realidades que às vezes não estão aqui presentes, mas já estão em outros países. Né? Quer dizer, você só consegue trabalhar as variáveis socioemocionais se você incluir atividades culturais no meio do processo educativo.
É a única forma de você fazer florescer isso, né? Você se lembra do Howard Gardner, né? O Howard Gardner era uma pessoa que falou sobre as inteligências múltiplas. Descobriu, para começar, 7, depois descobriu uma 8ª inteligência, né? Mas essas inteligências foram o início da compreensão das variáveis socioemocionais, né? Então, tinha inteligência verbal, inteligência matemática, né? A intrapessoal, e várias outras, etc. e tal, que nos Estados Unidos começaram a ser trabalhadas com sucesso, só que não tinham ainda essa conotação de socioemocionais, que é mais moderna, não é? Mais adaptável, etc. Mas as do Howard Gardner só foram possíveis desenvolver através de atitudes culturais. Não é só teatro, nem música, nem dança, não. É atitudes culturais, quer dizer, como é que você, né, pode desenvolver isso. Inclusive, uma das coisas que o Gardner falava e que eu também senti nos meus processos aí, foi que todos nós temos todas as inteligências, né? Mas tem uma que é point, é a melhor que você tem, tá? E se você trabalhar essa point, fazer desenvolver essa sua entre as 8, a que você melhor dispõe no seu eu, você consegue não ser point nas outras, mas puxar um pouquinho todas elas, tá certo? Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que não tem inteligência, por exemplo, uma das coisas que ele falava, que era aquele grande bailarino Barashkovsky, né, na Rússia, num conselho de classe, descobriram que ele não servia para nada. Ele é horrível, não serve para nada. Até que o professor de movimento chegou, o professor de educação física, não, ele faz uma coisa muito bem. Ele anda na corrida de saco, aquele que a gente entra do saco e sai pulando, ninguém o vence, ele é maravilhoso nisso, né? Que era a inteligência corporal, tá certo? Quer dizer, e ele foi quem foi, o maior bailarino do mundo, tá certo? Então, na verdade, ele só se formou porque puxaram nele essa habilidade ou essa variável socioeconômica ou essa inteligência, né, do movimento, não é isso? Quer dizer, assim, o Gardner apresentava uma série de outras pessoas no mundo, por exemplo, uma das pessoas que conquistava multidões, né, Jesus Cristo, né? A palavra de Jesus. Mas alguns políticos, né, o presidente Lula, o Juscelino Kubitschek, o João Goulart, o Carlos Lacerda, eram pessoas que hoje não temos muito isso mais, né? Mas há pessoas que só o seu falar ele comandava multidões, né? Quer dizer, a inteligência interpessoal, né? Quer dizer, a intrapessoal, que é você conhecer seu próprio eu. Tem muita gente que não se conhece, não sabe o que ele tem de bom, de mal lá dentro, e por isso, às vezes, falha na vida moderna, né? Então, todas essas inteligências hoje estão compactadas nessas que nós chamamos hoje de socioemocionais, né? E eu acho que o Brasil já se compenetrou de que tem que desenvolvê-las, né, no próximo processo educativo. E eu acho, né, na minha fraca opinião, que não se fará isso sem a cultura inerente ao processo educativo. Antigamente falava-se muito no esporte, que é uma forma de associação também, e é claro que é importante, mas ninguém falava em cultura antigamente, tá? Há poucas escolas, a minha, graças a Deus, tinha teatro, a gente declamava poesias, a gente cantava, quem tocava algum instrumento fazia um conjuntinho, havia sempre essa agregação cultural ao processo da gente, né? Mas eram poucas, eram pontuais essas. O Colégio Andros também fazia isso, né? O velho Instituto de Educação também fazia isso. Então, é preciso que a gente consiga, não estou dizendo impor, mas mostrar a viabilidade desse caminho. Podíamos estar vivendo um momento pior na cultura brasileira, né? Ainda hoje houve uma troca de secretário. Já houve o rebaixamento do Ministério para a Secretaria, já houve demissões do Tortopé, etc. E o novo secretário de Cultura acaba de ofender a nossa rainha do teatro, nossa Fernanda Montenegro, nos seus 90 anos. Quer dizer, não estamos vivendo um momento auspicioso da cultura brasileira, né?
mas a cultura se imporá, porque a cultura de um povo é aquilo que mostra quem é aquele povo. Eu falo de convencimento, não? De mostrar a importância do caminho cultural, de mostrar que não é tão importante essas coisas de censura, de impedir que alguém faça uma manifestação. A democracia é o hábito de você conviver com pessoas de ideias diferentes. Isso é o valor da democracia, né? Isso não precisa estar inerente ao processo educativo, como eu falei há pouco, quer dizer, uma escola ideológica, né? Nem para um lado nem para o outro, tá certo? Mas eu acho que, na verdade, a gente precisava estimular isso de uma maneira não beligerante, entendeu? Quer dizer, eu acho que o povo brasileiro é muito maior do que seus dirigentes, tá? E se eles se imbuírem da importância disso que nós estamos falando aqui, haverá mudança mais cedo ou mais tarde. É essa a minha esperança. A coisa mais bonita que já realizei na minha vida foi produzir cultura. Eu que não tenho nenhuma formação para isso, hoje eu escrevo peças de teatro, eu dirijo peças de teatro, não é? Eu oriento os meus vamos dizer, alunos, atores, né? Quer dizer, e eles formam comigo uma família hoje. Eu e minha mulher não tivemos filhos. E aí, se me permite a indiscrição, eu vou lhe contar. Com 10 anos de casado, eu fui fazer exames para ver se eu tinha algum problema de reprodução. E verifiquei que não tinha. Então, pedi à minha mulher, agora vai você. E, para o meu espanto, também ela não tinha problema de reprodução. Então, tá bom, então vamos combinar uma coisa. Nós não temos filhos, vamos ajudar a juventude, vamos pegar essas crianças e adolescentes e vamos ajudar a formá-los. Aí começou isso. E agora, no Dia dos Pais do ano passado, não, eu tive a alegria de, na Igreja da Glória do Oiteiro, que eu tive a honra de ser provedor também lá, após a missa celebrando o Dia dos Pais, que é sempre um domingo, não, de repente o padre pede para eu ficar 1 minuto na igreja. E aí vem uma procissão de quase 200 pessoas. Na frente vinha um rapaz com uma caixa e me entregou a caixa. Eu olhei para a caixa, não tinha nada dentro. Então, aí eu fazia com uma caixa vazia de papelão, né? Aí, de repente, eu vejo que todos eles tinham uma carta na mão. E a caixa era para eles colocarem o sentimento deles ali dentro daquela caixa. Foi a maior emoção da minha vida, tá certo? Ver 200 jovens quase, né? Me amando como pai, né? Quer dizer, e isso eu acho que foi a maior emoção da minha vida. E o grande valor que eu agreguei à minha vida é a minha mulher. Eu costumo dizer que o casamento não é só amor, paixão, sexo, etc. Isso tudo passa. Mas tem uma coisa que não passa e que é indispensável ao sucesso de um casal, que é a cumplicidade. Eu e minha mulher somos cúmplices um do outro. Não sabemos fazer, nem eu nem ela, nada que não estejamos juntos. Tá? E isso completa o fato de não termos filhos, porque somos uma pessoa só. De maneira que essa pessoa ela é engenheira, formada pela PUC, não chegou a ser minha aluna, porque a especialidade dela é outra, é eletrônica, não? Mas ela foi uma grande aluna, etc. E abandonou a profissão para fazer, sabe o quê? Cultura. Tá? E lá faz muito bem tudo. E nós estamos casados há 42 anos, mais 7 de namoro. Completamos no dia, agora, 22 de março do ano que vem, 2020, 50 anos que nós começamos a nos dar as mãos. Não é? Então, a ela, todo o meu afeto, todo o meu carinho. E eu quero agradecer aí à ABE por ter me chamado para essa entrevista. Muito obrigado.